Em Contato, o Ministério de Ensino do Dr. Charles Stanley, alcançando o mundo com o Evangelho de Jesus Cristo. Então, quando criança, eu me lembro que tinha uma família grande. Quando vou a algum lugar, as pessoas perguntam, então, quantos irmãos e irmãs você tem? E fico muito entusiasmada porque posso dizer que tenho mais de 100 irmãs. Quer saber por quê? Então, na Tailândia temos prostituição infantil e corremos o risco de sermos vendidas para a prostituição. Assim, a Casa da Bênção proporcionou um local seguro para não correr risco de ser vendida para a prostituição, principalmente no norte. É um grande risco para elas. Os pais têm boas intenções para essas meninas sejam simplesmente mandadas para a cidade, trabalhem talvez em um restaurante ou algo assim, mas mal sabem eles que, na verdade, as meninas estão sendo vendidas. Durante todos esses anos, você sabe, crescendo mais de 33 anos no Lar da Bênção, na verdade, meus pais dedicaram muito tempo ensinando e conversando, discipulando. Eu vi a fidelidade deles em servir. Meus pais, não sei como fizeram isso. Posso ver o coração deles e a paixão por aquelas meninas. Queremos compartilhar o amor de Cristo com eles. Essa é a nossa primeira intenção quando eles vêm à nossa casa. Então eu penso para os corações do Lar de Bênção que só queremos que elas saibam que são filhas, mas que valem a pena serem cuidadas e terem essas provisões do seu sonho, ou da sua vocação, ou fazeram as coisas que elas querem fazer, ir para a faculdade, ir para a universidade. Nenhuma dessas meninas são órfãs. Elas ainda têm seus pais em casa. Uma vez por mês, eles podem voltar para visitar o povo da aldeia. Os pais veem a vida das meninas mudar, a forma como falam, a forma como se relacionam, a forma como servem em casa quando chegam. Os pais veem essa diferença e entregam suas vidas a Jesus também. Quando eu vejo essas meninas, vejo muitas das suas alegrias e dos seus dons. Eu acho que quanto mais eu conheço o coração de Deus, eu sinto que posso sentir o amor que Jesus tem por essas meninas. Basta colocar nossa fé em Deus para continuar com o que temos. E o que temos, compartilhamos e confiamos no Senhor que abrirá uma porta com as coisas que sonhamos e esperamos.
Não sabemos como o futuro de Lar de Bênção será, mas, por enquanto, meus pais sentem que vão continuar e o Senhor tem provido todos esses anos. Acredito que eles continuam a confiar no Senhor para o futuro, para tudo que Deus continuará a fornecer e a abençoar. A seguirem em contato, os fundamentos da fé. Há duas coisas que são absolutamente essenciais para um relacionamento correto com Deus. Eles são, primeiramente, crer que Deus existe. Segundo lugar, crer que Deus sempre vai fazer o que Deus disse que fará. A parte dessas duas convicções básicas, não existe salvação e não existe bênção. De fato, o escritor de Hebreus diz assim: se quisermos agradar a Deus, devemos acreditar que Ele existe e que é um recompensador daqueles que diligentemente o buscam, ou que Ele fará exatamente o que prometeu. A verdade fundamental e básica de toda a vida cristã é a fé. É como nos relacionamos com Deus. É como nos relacionamos com seu Filho Jesus Cristo. No entanto, essa é a área da nossa vida que, provavelmente, a maioria das pessoas entendem mal ou tem mais dificuldade com isso. Posso confiar em Deus? Por que não confio em Deus? Muitas vezes a vida é cheia de dúvidas. Bem, esse é o início de uma série intitulada Aprendendo a Andar pela Fé. E eu quero que você abra, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 5. E o título dessa mensagem é Aprendendo a Andar pela Fé, os Fundamentos. Agora, o que quero dizer com fundamentos? Quero dizer o ponto de partida. É aqui que nós começamos a aprender a andar pela fé. E o que eu quero que você observe nessa passagem é isso, que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, está falando com eles sobre vida e morte, e a condição do nosso corpo, o que vai acontecer conosco após morrermos. E o processo de discussão disso, ele faz uma declaração aqui que quero que observemos, mas quero que olhemos para toda essa passagem por um momento. Ele diz em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 1, pois sabemos que se a casa terrena, falando do nosso corpo físico, que a nossa casa for demolida, temos de Deus um edifício, ou seja, um outro corpo. Uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Porque, na verdade, nesta casa, ou seja, nesse corpo, nós gememos, desejando ser revestidos com a nossa morada no céu. Visto que nós, tendo-nos vestido, não seremos encontrados nus. Porque enquanto estamos nesta tenda, gememos, oprimidos, porque não queremos ser despidos, mas sim vestidos para que o que é mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem nos preparou para este propósito foi Deus, que nos deu o Espírito como penhor. Portanto, tendo sempre bom ânimo, e sabendo que enquanto estamos em casa no corpo, estamos ausentes do Senhor, pois andamos por fé, e não por vista. Nós temos coragem, digo, e preferimos estar ausentes do corpo e estar em casa com o Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo, sabe, chegará um tempo em que deixaremos esses corpos. Teremos um novo corpo, um corpo ressuscitado que o nosso Senhor prometeu e que Ele certamente demonstrou em sua própria ressurreição. Paulo diz, temos o privilégio de viver pela fé, andamos pela fé, portanto, não nos preocupamos com a morte, não temos medo dela, não nos preocupamos com o que vai acontecer com esses corpos, temos a incrível promessa de um corpo ressuscitado e um lar celestial. E ele diz, portanto, não andamos pela vista, não andamos pelo sentimento, não andamos pela opinião dos outros, não andamos de acordo com a razão, andamos simplesmente pela fé. É a vontade, o propósito e plano de Deus que todos nós aprendamos a andar pela fé. E espero que você anote algumas coisas, quero dar algumas definições aqui, quero tornar o mais simples e claro possível, mas é muito importante que nós entendamos o que a Bíblia diz sobre fé, não o que o mundo fala sobre ela. Agora, quando você pensa em termos da palavra fé, e a palavra crer, provavelmente, em nossa cultura hoje, porque as pessoas dizem, eu creio nisso, eu sou um crente, sim, eu acredito em tudo o que eles dizem, acho que uma palavra melhor é confiança, ou seja, eu deposito minha confiança, eu estou me comprometendo. A palavra acreditar ou confiar é uma palavra de ação.
E se você pegar essas três palavras na língua grega, amar e servir e se colocar a palavra crer, todas essas três têm a mesma terminação na palavra. E a terminação grega de uma palavra significa muito. São todas palavras de ação. Eu amo. Se eu amo alguém, eu vou reagir. Se eu servir alguém, eu vou agir. Se eu acreditar, vou agir. Por exemplo, você pode ler os 40 versículos do capítulo 11 de Hebreus. Por 19 vezes, a Bíblia fala de alguém que crê, seja ele Abraão, ou Jacó, ou Moisés, ou Noé. Todos eles creram. E quando eles creram, a Bíblia diz que fizeram algo. Então, no Novo Testamento, pode percorrer todo o Novo Testamento, e toda vez que alguém está crendo ou colocando sua confiança, existe uma ação. Há uma ação interior que move a vontade. Então, quando pensamos em termos de crença, não é um tipo estagnado de crença, que diz sim, eu acredito, nunca se move, não age nenhuma ação. A própria palavra é uma palavra de ação. Alguma coisa vai acontecer em sua vida e minha vida quando colocarmos nossa confiança, quando nos comprometermos com Todo-Poderoso Deus. Algumas pessoas dizem, bem, eu acredito, é claro, estão pensando em termos de, sim, eu acredito que vou levantar amanhã de manhã. Eu acredito que a igreja vai estar aberta quando eu chegar lá e um monte de coisa assim. Estamos falando de fé bíblica, estamos falando de fé, estamos falando de compromisso, falando de um nível de confiança que tem a ver com coisas eternas. Então, quando chegamos para definir, bem, o que é fé? Bem, você poderia dizer algo assim, que fé é uma confiante convicção que nosso Deus é quem Ele diz que é e que o nosso Deus vai fazer exatamente o que disse que fará. Agora, é vontade, propósito e plano de Deus que vivamos pela fé. Bem, o apóstolo Paulo disse andamos pela fé. O que quis dizer com isso? Quando o apóstolo Paulo usou o termo andamos, ele se referia à conduta, estilo de vida, modo de vida deles. É como vivemos nossas vidas. Então, você se lembra, em outras ocasiões, ele disse, por exemplo, não andar, não na carne, mas no espírito, devemos andar em amor ou por amor. E temos que andar no espírito. Muitas coisas ele disse. O que estava dizendo deve ser um estilo de vida. Se alguém dissesse a você, ou te fizesse a pergunta, você vive pela fé? Me pergunto quantos diriam sim. Provavelmente a maioria de nós diria bem, sim, eu vivo, e o que você quer dizer é bem, vivo quase sempre. Ou eu vivo, às vezes. Bem, tem coisas que eu tenho dificuldade em acreditar em Deus, quer saber? Isso não significa que você não vive pela fé, porque vou chegar aí em instantes. O que eu quero que perceba aqui é que o apóstolo Paulo está dizendo quando diz, andamos pela fé. Não por vista, não por sentimento. A maioria das pessoas anda, não pela fé, mas por vista e sentimento, e pelo raciocínio. O raciocínio sobre isso é o que eu vou fazer. Muitas vezes Deus fica de fora, mesmo algumas vezes quando Ele está incluído desta maneira. Eis o que eu acho que devo fazer e Deus, confio em tua ajuda. Em vez de dizer, Senhor, o que queres que eu faça? Qual a sua vontade, qual o seu propósito e seu plano? É da vontade, propósito e plano de Deus que você e eu andemos pela fé? Agora, o que queremos dizer com isso é o seguinte. Quando você e eu acordamos de manhã, qual a primeira coisa que devemos dizer? Agora eu não posso ditar para alguém o que ela pensa, mas posso dizer o que eu sinto, o que eu penso. Ou seja, quando acordo de manhã, a primeira coisa que quero pensar é Pai, porque quer saber. O dia todo vou viver tomando decisões, conhecendo pessoas, fazendo o trabalho que Deus me chamou para fazer. Então, eu sei, quando abro os olhos ou fico consciente, ou mesmo antes de abrir os olhos, eu sei que hoje preciso que meu Pai ande comigo. Eu sei que hoje eu terei que depender dele e confiar nele para cada uma coisa. E, portanto, quero começar o dia onde eu deveria, em meu relacionamento com ele, afirmando o meu relacionamento, afirmando minha unidade, minha união, meu amor e devoção a ele. Ouça, porque vamos andar pela fé. Agora, o que isso envolve? Eis o que isso envolve. Quer dizer, por exemplo, que eu vou pedir sua orientação hoje, eis o que ele disse. Confie no Senhor de todo o coração. Não se estribe em seu próprio entendimento, reconheça-o em todos os seus caminhos, ele direitará seus caminhos. Quero te agradecer, porque eu tenho esse maravilhoso privilégio e essa maravilhosa promessa que me deste, Senhor. Significa que se eu for andar pela fé hoje, que eu estarei buscando sua mente e coração, buscando direção para cada uma faceta de minha vida. Não algumas coisas, mas tudo. Percebe, andar pela fé não é algo que fazemos às vezes sim, às vezes não. Andar pela fé significa que eu vou confiar eu vou acreditar nele. Eu serei dependente do meu Pai Celestial
para me dar a orientação para o dia. Eu vou depender dele para suprir cada necessidade que eu tenho. Agora todos viriam com necessidades perante ele pensando, algumas necessidades nós suprimos. Quem disse isso? Meu Deus suprirá todas as suas necessidades de acordo com suas riquezas em glória, em Cristo Jesus. Por isso vou confiar nele para atender todas as necessidades hoje. Se vou andar pela fé, vou depender dele para tudo. Estou olhando para ele. Ele é meu Pai. Então espero que supra o que eu preciso. Vou agradecê-lo, vou confiar nele para me perdoar pelo meu pecado quando eu falhar, vacilar e tropeçar hoje. Vou confiar nele. Vou crer que vai me resgatar, tendo perdoado meus pecados e me dirigindo na vida. Vou confiar nele em todo relacionamento que eu tiver. Vou confiar nele para as coisas que preciso dizer e me lembrar. Eu vou confiar nele por aquelas coisas difíceis que eu, quando eu enfrento, não vou saber o que fazer imediatamente. Eu vou confiar nele para saber como reagir às críticas e reagir aos elogios. Vou confiar nele para as necessidades dos outros que de repente sinto que devo fazer parte. Vou confiar nele que se eu tiver que compartilhar um testemunho que Cristo fez por mim, vou fazê-lo no Espírito de maneira que ele me guiará, me mostrará e causará impacto. Eu vou confiar nele, não para tentar impactar alguém, mas para causar um impacto na vida de alguém hoje, não importa quem, para que eles também queiram conhecer o mesmo Cristo que eu conheço. Eu vou confiar nele, hoje, de uma tal forma que eu nem vou ter que me preocupar com o futuro e minha segurança eterna. Eu apenas confio nele e acordo de manhã. Eu acordo nos braços do Pai amoroso. Acordo absolutamente seguro na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Acordo toda manhã sabendo que na cruz minha salvação eterna foi estabelecida de uma vez por todas. Então, percebe, andar pela fé quer dizer que Jesus Cristo vai dominar meu pensamento. Jesus Cristo vai dominar e controlar as decisões. Jesus Cristo vai ser o centro de tudo, vê? Para muitas pessoas, elas pensam que a vida delas é o centro do mundo. E toda a vida evolui em torno delas. Eis como são as coisas. Digamos, por exemplo, que isso represente Jesus. Eis como vivemos nossa vida. Não importa o que está acontecendo no dia, toda a vida gira em torno do Filho de Deus, porque ele está no centro da nossa vida. Quando confiou em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, a Bíblia diz que Jesus veio viver em sua vida, na presença e poder do Espírito Santo, portanto ele está lá. Agora, por que Deus enviou o Espírito Santo em nossa vida? Para fazer o quê? Para capacitar a você e a mim, para capacitar a você e a mim a andar pela fé cada santo dia. Ele quer estar presente em cada decisão, ele quer estar presente nos relacionamentos. Quando os problemas, as provações, as perseguições, as dificuldades e as lutas e as dores vierem, quer saber? Ele está lá. Uma confiante convicção que nosso Pai, que nosso Deus está, se envolvendo em cada circunstância e cada uma necessidade. Vê, andar pela fé é andar em submissão. É andar de uma forma que ele esteja no absoluto controle. Agora, quando falamos sobre ser submisso a ele ou nos rendemos a ele, eu acho que o jeito que a maioria das pessoas pensam é voltar a ele isso. Eu vou cuidar disso e disso e disso aqui. Não. Se estou realmente comprometido com ele, se estou realmente rendido a ele, ele tem acesso a tudo em minha vida. Ele tem acesso a cada uma coisa, portanto, não escondendo nada. Vou te perguntar uma coisa. Quando você enfrenta alguma situação, circunstância da vida, qual é a sua primeira reação se for algo difícil? Será que é pai, preciso de ti, confio em ti? Eis o que acontece. Ele quer que vivamos de tal maneira que ninguém tenha que nos lembrar de orar, ninguém tem que nos lembrar de o buscarmos, ninguém tem que nos dizer ou perguntar se nós oramos, porque, é a resposta normal, natural. É vapt-vupt. A resposta natural e normal quando enfrentamos o que for é dizer, Pai, o que você quer que eu faça? Obrigado, Deus, tu és soberano e está no controle. Então, como vou aprender a andar pela fé? E como vou fazer? Eu vou fazer um pedido, vou colocar Deus à prova, não querendo tentá-lo. Mas eu fiz um pedido, quer saber? Deus responde a minha oração ou me ajuda a superar. Sabe o que acontece? Quando isso acontece? Uma camada cai sobre meu alicerce de fé. Meu alicerce está firmado em Cristo, um sólido alicerce. Mas agora eu tenho que construir sobre isso, construir sobre o fundamento do eterno Filho de Deus. Como eu vou fazer isso? Vou confiar nele e observar como ele age, e vê-lo agir e agradecê-lo. Mas vou merecer o que aconteceu. A segunda coisa que vou fazer é vou entrar em sua palavra, vou descobrir o que a Bíblia fala sobre isso. Preste atenção. Se você não sabe quem é o Deus que você confia, como você vai crer? Mas quando entramos na palavra de Deus, eis o que ela diz.
A Bíblia diz que Deus me ama. A Bíblia diz que tudo Ele vai suprir. A Bíblia diz que Deus é santo. E Ele perdoa os meus. Ou seja, quando eu começar a olhar as Escrituras, eis o que acontece. Meu entendimento da natureza de Deus, sabe o que significa? Isso é como derramar em todo o meu fundamento. Derramando em todo o meu fundamento o óleo que faz tudo funcionar. Eis o que Deus é. Eis como Ele é. E se assim que Deus é, se Ele é desse jeito, eu posso confiar. Veja, se você vem à igreja, traz sua Bíblia, lê conosco, leva para casa, abandona. Você pode aprender algumas coisas, mas Deus quer você em sua palavra. Ele quer você para absorver a verdade. Ele quer você olhando as palavras, lembrando do que Ele diz, olhando para suas promessas, vê? Quanto mais eu entender as promessas de Deus, a natureza de Deus e como Ele age, mais forte será a minha fé. Portanto, se me disponho a aprender a andar pela fé, eu faço esses pedidos, eu vejo o que acontece. Se, por exemplo, Ele não responde minha oração e me mostra, não foi minha vontade, obrigado, Pai, você tinha algo melhor em mente. Quer saber? Mesmo quando Ele não responde. E eu entendo que Deus tinha algo melhor em mente, sabe o que Ele faz? Fortalece minha fé. O que isso diz para mim? Que Deus me ama tanto que não vai... Ele nem vai me dar o que Ele sabe que não é bom para mim, graças a Deus. Eu posso não gostar disso no momento, posso me irritar e posso até mesmo ficar com raiva e dizer, Deus, qual é o trato? E Deus diz, o trato é esse é o melhor trato. É o melhor que pode acontecer com você, é como as coisas são. Mesmo quando eu não ganho o que eu quero. E Deus me mostra por quê. O que está fazendo? Fortalecendo minha fé. Me ama tanto para me dar algo que não mereço. Bem, como nós aprendemos a fazer isso? Vacilamos, nós caímos, nós cometemos erros, mas eis o que fazemos. Veja, você vai aprender a andar pela fé, lembre-se disso, coisas que deve lembrar. Primeiramente, quando vacila e pensa, Deus, estraguei tudo. O que você faz? É você não se autocompadecer e se afundar e dizer, ó Deus, eu estraguei tudo, como poderia confiar em mim? Não confiava para começar. Como poderia confiar em mim, confiar mais em mim? E então, bem, lembre-se disso. O desânimo vai destruir sua fé se não ter cuidado. Só porque nós vacilamos e falhamos e ficamos com medo neste momento, dizemos, ó Deus, o que está vendo aqui? Quer saber, isso não perturba Deus? Ouça, você não pode decepcionar alguém que não tem nenhuma expectativa em você. E Ele não tem nenhuma expectativa, nós somos pó. Frágeis. Ele nos entende e, portanto, não tenho que desistir. E veja, uma das chaves não é quantas vezes eu vacilo e caio no processo de aprender a andar pela fé. A chave é, ouça, não a quantidade das vezes que eu caio, mas o que eu faço quando eu caio. Eu levanto, agradeço a Deus pelo seu perdão e purificação, graças a Deus por me mostrar minhas dúvidas, meus medos, ansiedades e angústias, graças a Deus que me ama tanto. Para continuar, o que fazemos? Nós levantamos e continuamos, não desistimos. E o que acontece pouco a pouco, dia após dia enquanto cremos nele, semana após semana enquanto confiamos, mês a mês enquanto confiamos nele, ano após ano confiando, o que acontece? Estamos adicionando força à nossa fé. Nossa fé está se tornando mais forte. E mais forte, e mais forte, e mais forte. Ouça, se as coisas que te incomodavam quando foi salvo, ainda incomodam e você está furioso por causa delas, você já se fez essa pergunta, Deus, eu ainda estou no jardim de infância ao se tratar de fé. Onde eu estou, Deus, em minha fé? Agora, a forma como Deus constrói a fé, como eu disse antes e repito, problemas, provações, dificuldades e lutas. Se eu realmente quero entender como Deus é, e quero que Ele fortaleça a minha fé, tenho que estar disposto a ser jogado no fogo. Tenho que estar disposto a enfrentar dificuldades e sofrimento. Você não constrói santidade, não constrói a fé que o sustenta na vida, apenas lendo isso num livro. O que faz isso funcionar é a experiência. É a experiência que faz funcionar. Mas o que traz impacto ao seu testemunho? A experiência. É o fato de você ter estado lá. Você andou por águas profundas, andou pelo fogo, passou por provações, passou por dificuldades, você passou por aqueles momentos de necessidade. Quando aparentemente não havia nenhuma maneira no mundo de suprir as necessidades, Deus o fez. Como aprendemos? Aprendemos vivendo, crendo, falhando, mantendo o nosso foco nele e seguindo em frente na vida. Vou te fazer uma pergunta. Você está disposto a entregar a sua vida a esse Deus?
corpo, alma, espírito, finanças, relacionamentos, casamento, família, filhos, tudo mais. Pode com isso? Vai deixá-lo cuidar disso? Você diz, bem, nem mesmo sou um cristão. E quanto a mim? Bem, simplesmente isso. Eis como deve começar. Tem que fazer essa mesma pergunta. Você acredita no testemunho da palavra de Deus? Que a menos que nasça de novo, a menos que confie em Jesus como seu Salvador, está perdido eternamente. Crê nisso? Você crê que Jesus Cristo morreu na cruz, pagou integralmente a dívida de seu pecado? Você crê nisso? Você deve começar por aí, se deseja aceitar essa verdade. E quiser dizer a Ele, Senhor Jesus, eu confesso meus pecados a Ti. Sim, eu creio no que diz nas Escrituras. Sim, eu creio na sua morte no Calvário, expiando meus pecados. Eu confio em Ti como meu Salvador. Eu confio que o que você fez vai expiar meu pecado. Confio em Ti para me perdoar dos meus pecados. Confio em Ti para ser meu Senhor e Salvador. No momento em que fizer isso, neste momento você se torna um filho vivo de Deus. Então começa a jornada conosco. Estamos todos aprendendo como andar pela fé. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. Em Contato, levando pessoas do mundo inteiro a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e é possível pela graça de Deus, suas orações e ofertas fiéis.